Saudações família, daqui fala o Mr. Ed, diretamente da Liga Científica. É mesmo para dar o estreia ao programa e hoje temos um confronto clássico que põe frente a frente dois homens terríveis. Do meu lado esquerdo tenho o Aron, ele que traz o tema perfil farmacêutico. E do meu lado direito tenho o Júlio, que traz perfil médico. Vou me dirigir muito rápido aos dois, que é só para combinarmos como é que a coisa vai funcionar, certo? Aron, Júlio, temos hoje um confronto estreia. Todos prontos, né? Exato. Então, temos 11 minutos para cada um de vocês. Estarão divididos em 3 partes. 3 minutos para quem começa, o segundo round 4 minutos e o último 3. E para quem vai fechar, tem 4 minutos, 4 e 3. São 11 minutos no total. Estão todos prontos, né? Então podemos decidir quem começa. Bander. Vamos seguir Bander, né? Eu. Bander, então atenção, se cai no Bander, tu é quem começa. Então se cai com o número, tu começas. Certo? Estampa mais chaves. Bander, isso quer dizer que teremos como início perfil médico. Júlio, estás pronto? Lá estou pronto. Peço um pouco de audição na tua voz. Então, pessoal, silêncio e atenção que o Júlio vai apresentar. Vamos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o termo saúde não é definido não somente a ausência de doença, mas sim como uma situação perfeita de bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Ora viva, boa tarde, sendo todos cumprimentados por mim. Sou Júlio Nkuna, estou por aqui para falar do perfil de médico, onde vou dar a entender o que é médico, quais são as funções de um médico, as qualidades e as suas competências. Para começar, meu filho, hoje você vai saber o que é médico. Sei que tens déficit de glutamato e acetilcolina, mas hoje, para você perceber o que é médico, primeiro vou falar o que é doença. Doença é um conjunto de sinais e sintomas que afetam o organismo e alterando assim o bom funcionamento do organismo. E quando há essa disfunção, há uma necessidade do indivíduo chegar a uma unidade sanitária. Lá vai encontrar os profissionais da área de saúde. Quando se fala de profissionais da área de saúde, estamos a falar de pessoas treinadas para exercer a ciência de saúde. Quando se fala de ciência de saúde, estamos a falar de áreas que cuidam de vida, de saúde. Temos um exemplo, a farmácia, a medicina, o laboratório, entre outras áreas. Falar da medicina, que é o quadro onde se encontra o médico, é falar de uma junção de arte e ciência. Ciência, pois, pressupõe muito aprendizado e muito estudo e requer uma atualização. Um profissional de saúde deve estar sempre atualizado. Componente arte, pois requer uma convivência diuturna ao lado do paciente, onde através de sinais e sintomas vai se chegar a um diagnóstico. Meu filho, o profissional da área de saúde que é responsável pelo diagnóstico é o médico. O médico é um profissional de saúde autorizado pelo Estado para exercer a medicina. Ele ocupa-se cuidando de saúde humana, prevenindo, diagnosticando, tratando, curando as doenças. Nós podemos chamar o médico de porta de entrada, pois é o primeiro profissional de saúde que entra em contato com o paciente, onde através da anamnese ele vai chegar ao diagnóstico, sabendo os sinais, os sintomas, o doente narrando os sinais e sintomas dele, ele chega a uma doença. Ele é o médico que vai escrever os medicamentos que são necessários para o paciente, escrevendo o tempo que vai tomar esses medicamentos, a duração do próprio tratamento. Quando falamos de médico, Aplausos. Pode continuar. Quando falamos de médico, estamos a falar de um profissional que busca tratar, que busca salvar a vida. Meu irmão, o médico tem uma atividade muito intensa, uma rotina muito intensa, pois ele é responsável por realizar diagnósticos. Ele solicita exames e deve interpretar os exames de saúde para melhor diagnosticar o paciente ou acompanhar a evolução do paciente. Então, tivemos a primeira parte do Júlio, ele que entrou, é normal que ele seja assim, esteve muito bem. Por acaso, essa foi a primeira parte. Ele ainda tem 2 partes para nos apresentar. E atenção que ele disse que tem uma surpresa na terceira parte. Eu não sei qual, mas ele tem.
Então vamos rapidamente ao nosso homem que traz o tema perfil farmacêutico. Aaron, esteja à vontade. Ninguém aqui investigou melhor que vocês dois, então esteja à vontade. Tens os teus primeiros 3 minutos. Vamos. Cordiais saudações a todos aqui em casa. Eu sou o Aaron. Eu sou conhecido como jovem filantrópico pela sociedade. Mas infelizmente nessa casa irei omitir toda a filantropia, deontologia e ética profissional. Mas desde já trago comigo toda a antropologia, farmacologia, anatomia e fisiologia humana. E se o senhor sobreviver a este confronto, vai perceber que em cada combate meu sempre levo uma caixa onde existem diferentes esquemas de assassinato. E para seu caso será por defenestração. E para seu caso será por defenestração. Deixa-me te dizer, meu irmão, defenestração é o ato ou efeito de lançar violentamente alguém pela janela. Então, neste caso, eu quero que o senhor formate a sua mente e sinta-se num prédio de 33 andares, no último andar. Serás defenestrado. Eu nem sequer tenho mestrado, mas porque o meu tópico todo encontra-se organizado, daí eu tenho a certeza que tu serás defenestrado. Essa introdução só foi para mostrar que eu não sou mal educado. Bom, indo ao tema que foi incumbido para desfilar a classe, nesse caso que é o perfil farmacêutico. Neste primeiro tempo eu quero dedicar primeiro a um conceito breve de farmácia, farmacêutico e a história da farmácia no mundo. Deixa-me te dizer, irmão, farmácia é a ciência praticada por profissionais farmacêuticos que visa preparar, armazenar e combinar substâncias capazes de curar, prevenir, aliviar e diagnosticar uma determinada patologia, ok? Ser farmacêutico. Farmacêutico é todo profissional de saúde que é responsável por toda a cadeia produtiva de medicamento, desde a produção industrial até o consumidor final, neste caso que é o paciente. Ele garante que o paciente tenha um medicamento na hora, na quantidade e na dose certa. E é isso que nós chamamos de uso racional de medicamentos. Bom, no que tange ao surgimento das farmácias, a atividade farmacêutica deu-se a partir do século X, onde na altura o termo farmácia não existia. As farmácias eram tidas como boticas ou apotecas. Neste período, a profissão farmacêutica e a profissão médica, neste período a profissão farmacêutica e a profissão médica era tida só como uma profissão. E para exercer essa profissão tinha que se passar de uma formação técnica, de uma formação teórica e prática. Com o tempo as boticas foram se expandindo em todo o mundo. Durante o século XVI, cria-se a indústria farmacêutica e o estudo de medicamentos ganhou um impulso notável. E no século XVIII, presta bem atenção, no século XVIII a profissão farmacêutica divide-se da médica, onde o farmacêutico passou a exercer as suas funções, o médico passou a ser proibido de exercer as funções farmacêuticas. E quanto ao nosso país, as farmácias já existiam desde o tempo colonial. E o que acontece é que as farmácias já existiam no tempo. Aplausos. Lá se foram os primeiros 3 minutos dos dois. Tivemos o Júlio, que apresentou eficientemente o seu tema e, em contrapartida, Arão fez o mesmo, com as suas táticas, que foi muito bom. Tivemos a primeira ronda muito clássica, vamos agora à segunda ronda. Ainda estás pronto, Júlio? Então vamos à segunda ronda com o Júlio. Dê sua continuidade, boy, por favor, nos localize. Já te falei o que é o médico. Agora você deve saber qual é a função do médico. Como te havia dito, que o médico é um profissional que busca tratar doença. Ele diagnostica, trata, cura as doenças. Mas para fazer isso aí, ele deve saber primeiro a doença, a sua origem. Então, a principal função do médico é de pesquisar as doenças, para posteriormente poder curá-las e combatê-las. A rotina do médico, como havia dito, é intensa. Ele realiza diagnóstico. Ele solicita os exames para posteriormente avaliar qual é a terapia que vai ser eficaz para o tratamento. O médico tem várias áreas de atuação. Nós podemos encontrar o médico no hospital público, no hospital privado e no laboratório de pesquisas. Fora isso, quando a área da atuação do médico depende da especialidade. Pois temos o médico especialista e o médico generalista.
Quando falamos de médico generalista, estamos a falar daquele médico que atua em todas as áreas no sistema. E em casos complexos, ele passa para um especialista. Quando falamos de um médico especialista, estamos a falar do médico que é especializado numa só área. Temos várias áreas de especialização na medicina. Temos a pediatria, temos a ginecologia. Então, o médico vai pegar um sistema onde vai se especializar naquela área. E assim ele é dotado de um conhecimento profundo, que pode solicitar uma terapia mais profunda do que o médico generalista. Então, a atuação do médico depende da área de atuação. Ok. Vamos. Feelings. Então, pessoal, vai. Tá tudo bem? Lá se foi a segunda parte do Júlio. Ele chegou a parte daquela surpresa que pode prometer depois, que é a terceira ronda. Então vamos agora ao segundo round, ou a terceira ronda do Arão, que ele vai dar continuidade com o seu tema, perfil farmacêutico. Arão, tens mais 3 minutos, esteja à vontade. Bom, neste segundo tempo vou dar continuidade daquilo que é o surgimento das farmácias, mas com enfoque ao nosso país. E vou falar também de alguns conceitos fundamentais de farmácia. Não se pode falar em farmácia e não se pode omitir esses conceitos, quando o farmacêutico conhece muito bem esses conceitos. Bom, quanto ao nosso país, as farmácias já existiam no tempo colonial. O que acontece é que no dia 25 de junho de 1975, proclama-se a independência nacional. E no dia 24 de julho de 1975, nacionaliza-se a medicina. Desta feita foram criados vários órgãos que influenciaram na assistência farmacêutica. E vou aqui falar de alguns decretos que influenciaram na assistência farmacêutica. Decreto 13/75 cria a Central de Medicamentos e Artigos Médicos. A Central de Medicamentos e Artigos Médicos é o órgão central que garante a existência do medicamento no país a nível do Ministério da Saúde. Decreto 34/77 cria a Farmac. A Farmac é uma empresa estatal. Cria a Farmac, uma empresa estatal para nacionalizar as farmácias privadas oriundas do tempo colonial. Decreto 35/77 cria a Medimoc, uma empresa estatal de importação de medicamentos. Decreto 27/75 cria o Formulário Nacional de Medicamento. Formulário Nacional de Medicamento é um livro oficial que vem a listagem de medicamentos considerados essenciais do nosso país. Como é que encontra-se organizado o mesmo formulário? O Formulário Nacional de Medicamento vem em todas as especialidades farmacêuticas. A especialidade farmacêutica é precedida por 3 caráteres. Por 3 caráteres. O primeiro caráter significa o capítulo daquela especialidade farmacêutica. O segundo caráter significa o subcapítulo daquela especialidade farmacêutica. E o terceiro caráter significa o número de ordem daquela especialidade farmacêutica. Esses 3 caráteres são precedidos de um número que está entre parênteses. Este número que encontra-se em parênteses significa o nível de prescrição daquela especialidade farmacêutica. Deixa-me só te dizer só os capítulos que existem no Formulário Nacional de Medicamentos, só para te atualizar você como médico. Capítulo 1, temos o aparelho cardiovascular. Capítulo 2, temos o aparelho digestivo. Capítulo 3, temos endocrinologia e metabolismo. Capítulo 4, temos o aparelho geniturinário. Capítulo 5 temos o sangue. Capítulo 6 temos o sistema respiratório. Capítulo 7 temos o sistema nervoso. Capítulo 8 temos os antibióticos. Preciso continuar? Não. Capítulo 9, citostáticos. Capítulo 9, citostáticos e imunossupressores. Capítulo 10, diuréticos. Capítulo 11, fármacos que atuam no equilíbrio hidroeletrolítico ácido e base. Capítulo 12, vitaminas e sais minerais. Capítulo 13, fármacos que atuam nos transtornos alérgicos. Capítulo 14, fármacos que atuam nas afecções músculos esqueléticas. Capítulo 15, dermatologia. Capítulo 17, oftalmologia. Capítulo 18, anestésio. Capítulo 19, imunotrópico. Capítulo 20 são antissépticos e desinfetantes. Capítulo 21, imunotrópicos. E por último, capítulo 22, fármacos de diagnóstico.
Tem mais 1 minuto. Não, fechamos a segunda ronda do Aaron, que ele apresentou classicamente, assim como o Júlio. Então, Júlio, tens aquela tua terceira parte, aquela tua última parte, certo? Então tens agora 4 minutos cheios para tu apresentar a tua última parte preparada. Então, esteja à vontade e vamos a isso. Bem, depois da primeira parte, temos que falar do que é o médico. Segunda parte, temos que falar da função e a área de atuação do médico. Nessa terceira parte, vamos falar das qualidades e competências que o médico deve ter. Quando as qualidades, porque quando se fala de perfil, estamos a falar de um conjunto de qualidades e competências que o médico deve ter. Qualidades, o médico deve ter, primeiro, o médico deve ser humilde. Ele não pode evitar, ele não pode medir o esforço para salvar o seu paciente sem nenhuma ambição. Um médico deve ter empatia, saber se colocar no lugar do paciente para poder entender as aflições e problemas do paciente. Um médico deve ter paciência, saber escutar as queixas do paciente com muita calma e atenção possível. Um médico deve pagar pela pontualidade. Um simples atraso na medicina pode custar vida. Então, um médico deve estar no momento e na hora certa. Um médico deve ter simpatia, sempre sorridente, pois saber criar um ambiente saudável na triagem, para deixar o seu paciente à vontade. Assim vai poder falar dos seus problemas sem nenhum receio. Um médico deve ter confidencialidade. Tudo que acontece na triagem deve terminar na triagem. Não pode levar o assunto de trabalho para fora. Um médico deve agir perante a justiça. Todos nós somos iguais. Eu não sou igual a ti. Perante a lei. Somos iguais. Então, um médico deve agir perante a justiça, nos tratar sem olhar para raça, idade, cor, nem classe social. E quando a competência do médico, o médico deve demonstrar a sua competência tanto na área assistencial, na comunidade e na gestão de recursos. Na área assistencial, o médico deve ter capacidade de determinar, orientar um plano terapêutico de alta qualidade, eficaz para o seu paciente. O médico deve ter atenção integral para o seu paciente, estar em todo momento, a toda hora, disponível para cuidar do seu doente. Um médico na área comunitária, um médico deve saber criar programas, usar a comunidade para prevenir algumas doenças. Usar a família, por exemplo, agora estamos na situação da Covid. Então, deve saber usar a família para nos prevenir das doenças. Na área de gestão de recursos, um médico deve conhecer o sistema de trabalho em que ele se encontra. Conhecendo o sistema de trabalho, ele vai poder planejar, administrar os recursos necessários para o doente. Assim, não teremos os desgastes desnecessários de certos recursos. Falando. Ei, moral, sim, por último, isso vai servir de um conselho, né? Por assim dizer. Se quiser seguir a área da medicina, se ser um médico, tens que ser, como havia dito, ser humilde, não olhar para os bens. Porque o que acontece hoje, muitas pessoas seguem um curso pelos ganhos. Então, se quiser seguir a medicina, não pode, em algum momento, olhar para os ganhos, porque você vai se dar com a vida. Você vai salvar as pessoas. Então, se você olhar para os ganhos, praticamente não será visto como profissional. Então, um médico deve carregar consigo compaixão, consideração e bonivelência. Assim que é. Então, lá se foi a última parte do Júlio. Ok. Lá se está satisfeito, pô? De diabo. Ok, mas lá se foi a última parte dele, ele apresentou bem, mas pelo que parece ainda tinha alguma coisa para nos deixar.
mas fica para a próxima, ou vamos em questões de dúvidas, pode ser? Pode ser, pode ser. Então vamos à última parte do Aroni, que parece estar quente. O homem está a deixar o chão bem quente, a questão é queimado. Tens os teus 4 minutos, vamos. Olha, durante a minha pesquisa, eu acabei descobrindo que você é fã do case Buiacá. Então, Buiacá, eu te explicar como é que é feita a ciência neste momento. Olha, vou dedicar este último tempo para falar dos conceitos fundamentais da farmácia, o perfil farmacêutico e, por último, tenho uma surpresa para si. E quero acreditar que os seus pais nunca te revelaram isso, mas eu quero te revelar hoje, vai sair satisfeito porque vou te revelar. Olha, quanto aos conceitos fundamentais da farmácia, não se pode falar em farmácia e omitir esses conceitos. Os conceitos são medicamento. Medicamento é toda substância simples e composta que é administrada convenientemente a um organismo vivo, surte efeito curativo, preventivo, paliativo e de diagnóstico. Fármaco. Fármaco é toda substância que possui princípio ativo. Princípio ativo é toda substância. Princípio ativo é toda substância que possui efeito farmacológico. Isto é, o que contém o paracetamol e que cura chama-se princípio ativo. Forma farmacêutica. Forma farmacêutica é o estado final que as substâncias ativas ou os princípios ativos se apresentam depois de sofrerem várias operações farmacêuticas de modo a facilitar a sua administração. O exemplo de uma forma farmacêutica temos exemplo comprimidos, xaropes, injeções e por aí em diante. Fórmula farmacêutica. Fórmula farmacêutica é a descrição qualitativa e quantitativa de uma forma de um princípio ativo. Droga em farmacologia é toda substância de origem natural, sintética, semissintética, que administrada convenientemente ao organismo é capaz de modificar os sistemas biológicos. De seguida vou falar também do perfil do farmacêutico. No que se refere ao perfil do farmacêutico, muitos pensam que o farmacêutico é aquele que fica atrás do balcão e diga toma um de manhã, um de tarde, um à noite. Não é bem assim. O farmacêutico atua em diferentes áreas, destacando as seguintes áreas. O farmacêutico no hospital ele promove a gestão de medicamentos. A existência do medicamento no hospital é graças ao farmacêutico. Ele pode atuar na educação médica. Na educação médica ele promove uma explicação ao médico sobre o uso de alguns medicamentos, nesse caso explicando as suas possíveis reações colaterais, as interações, os efeitos colaterais. O farmacêutico pode atuar na indústria farmacêutica e de cosméticos, desenvolvendo novas pesquisas de medicamentos e alguns produtos de beleza. O farmacêutico também pode estar na farmácia do ambulatório, explicando, interpretando as receitas mal ou bem escritas por vocês, os médicos, dando a explicação e a educação farmacoterápica. A educação farmacoterápica visa o uso correto do medicamento, onde vai se falar da dose, da hora e da da duração do tratamento. O farmacêutico também pode atuar na farmácia veterinária como farmacêutico veterinário, desenvolvendo, produzindo medicamentos. Não, prescrevendo 3 vezes por dia para um boi. Desenvolvendo e prescrevendo fármacos para serem administrados a alguns animais de estimação e alguns feeling, bro. e alguns e para outras espécies. O farmacêutico também pode participar, pode atuar no laboratório de controle de qualidade de medicamento, fazendo a farmacovigilância de modo a investigar o Bom, neste momento dou encerrado da minha apresentação, este é o fim. Mas antes de mais nada, deixa-me deixar uma surpresa para ele. Eu quero que todo mundo saiba aqui o significado do nome Júlio. Percebeu? Porque eu tenho a certeza que desde que você nasceu, os seus progenitores nunca te deram o significado do nome Júlio.
Letra J. A letra J farmacologicamente significa jardiance. Jardiance é um tipo de Jardiance é um tipo de medicamento indicado para diabetes mellitus. Letra J. A letra J farmacologicamente significa jardiance. Jardiance é um tipo de medicamento indicado para diabetes mellitus tipo 2, porque esse medicamento que vais prezar nesse momento, porque eu vou introduzir minha mão diretamente até o seu sistema endócrino, vou remover todo o seu pâncreas e vais perder a capacidade de controlar ou manter os níveis normais do açúcar no seu organismo. Letra U vem de UTI. Depois de eu remover o seu pâncreas, vais parar na UTI com todos os médicos na tentativa de ressuscitar a sua vida. Letra L. A letra L é do laboratório. Os médicos vão ficar malucos na UTI, vão fazer exame de fezes. Eu estarei lá nas suas fezes como agente causador. Letra I é do inverso. Letra I é do inverso. Depois da sua morte, os médicos vão realizar exame de autópsia para perceberem o que aconteceu, qual foi a causa da sua morte, mas na verdade eles vão descobrir que você é o inverso da espécie humana porque faltam algumas peças anatômicas. Não é por acaso que ele nasceu com essa cara perpendicular. Letra O. A letra O. Letra O é de oração, é a última esperança letra O é de oração, será a última esperança da sua família. Sua família vai orar para a sua ressurreição, mas isso vai ser impossível porque neste momento, depois da sua morte, o Lúcifer te espera no inferno. Muito obrigado. Ok. Vocês vão. Eu tenho problemas cardíacos, boy. Tinhas que avisar essas coisas. Não. Problemas cardíacos. Respira bem. Ele é médico, vai resolver. Então, lá se foram os 22 minutos divididos ao meio para os dois. Tiveram uma performance bonita. Muito obrigado, boy, pelo tema. Nós entendemos muito bem. Eu entendi algumas coisas, não sei se eles também entenderam. Para os nossos seguidores. Atenção, nós temos mais de... Boss? 200 e alguma coisa seguidores. Mais de 210. 1000 pessoas que vão ver o que você nos trouxe. Você nos trouxe muita coisa. Se estiver errado. Vamos ver lá. E o mesmo para ti. Então essas pessoas vão ver essas coisas. Os comentários vocês ficarão a par. Vocês vão saber o que eles acharam da vossa apresentação. Mas eu gostei. Eu aqui, hoje não preparamos nenhum quadro jurídico, ou seja, não preparamos os júris para decidirem. Cada qual fica com a sua opinião de quem venceu esse confronto, quem esteve bem. Ou chegou a tua opinião, né? Então é isso. Mas contudo, muito obrigado. Voltamos com os próximos temas. Esse era um tema de abertura. Tivemos como confronto debate sobre. Estou bem? Yeah. Ok. Olha Então, para a lente. essa aqui. Então, esse foi o tema de abertura. Tivemos o debate sobre profissionalismo, mas os próximos temas serão mais quentes. E eu não vou aqui adiantar os temas, porque são temas terríveis. Então, pessoas como eu são impróprias para esse tipo de confronto, porque eu sou um gajo hipertenso. Eu tenho problemas de hipertensão, então para esse tipo de confronto eu tenho que vir sempre com... Chefe, Qual é o medicamento, bro? para hipertensão. Bom, É beber água, ficar calmo. o que achas, man? Médico, para ele poder prescrever. Para ele poder prescrever. Bom, eu tenho que dizer mais... Para poder passar. Tipo, toma de manhã, de tarde, de noite. Exatamente. Hipertensão. No caso dele, temos várias linhas para tratamento de hipertensão. Mas como fazendo análises, Yeah. ainda está numa fase inicial. Com diurético.